O capítulo 1118 de One Piece dividiu a base de fãs em dois grupos. Alguns gostaram da forma Nika de Jewelry Bonnie, porém alguns fãs odiaram essa nova transformação da garota. Na minha opinião, o fato do Oda ter mostrado como um homem nascido na escravidão conseguiu criar a filha mais livre do mundo é suficiente para declarar o capítulo 1118 excelente. Eu tenho certeza de que após o fim desse arco, Bonnie se juntará aos Chapéus de Palha. Já foi deixado várias pistas sobre essa possibilidade, mas vamos falar sobre essa teoria no final do vídeo e começar do início do capítulo. Atashi wa Bonnie! Teki da! Oboetoke! Dakedo, tasukete kureta no wa arigatou. O capítulo começa com um antigo robô gigante afundando no mar após o ataque do ancião javali. Ele começa a pensar sobre Joy Boy. O robô fica surpreso por ter sentido a presença de Joy Boy alguns minutos atrás e de repente ele ter desaparecido. Vemos pessoas ao redor do mundo reagindo à mensagem de Vegapunk. Alguns até pensam que Luffy foi o responsável pela morte do cientista. Eu não ficaria surpreso se os Goroseis e até a Marinha aproveitassem a situação para criar uma fake news da morte de Vegapunk, o que resultaria em um aumento enorme na recompensa de Luffy. Afinal, estamos na saga final do anime. Em Egghead, a Vegapunk York informa aos 5 anciões que ainda há 2 Vegapunks na ilha, os satélites Lilith e Atlas. York diz que os registros de Vegapunk continuarão a crescer mesmo após a morte de Stella. Então, os outros Vegapunks também devem ser eliminados. Agora, a prioridade máxima dos Goroseis tornou-se matar Lilith e Atlas. A traidora York acredita que está segura porque ajudou o governo mundial. Mas eu imagino que mais pra frente o Gorosei a matará também depois de conseguir o que deseja, a arma ancestral Mother Flame. Também vimos um confronto entre os gigantes e a marinha. Jewelry Bonnie mostrou sua força e derrotou facilmente 2 vice-almirantes. Parece que os marinheiros subestimaram suas habilidades, lembrando que ela tem uma recompensa de 320 milhões de berries. Assim não vai dar tempo, cacete! Eu quero mais pizza! A devoradora Jewelry Bonnie. No final do capítulo, presenciamos um dos Goroseis atacando o navio dos gigantes, e apesar de 3 gigantes terem erguido seus escudos juntos para bloquearem o ataque, algumas partes do navio ainda pegaram fogo. Luffy retorna com sua forma Gear 5. Seu poder faz o mar e os navios tremerem, mas ele ainda não tem ideia do que é Nika. Nesse momento, Bonnie recordou de quando conheceu Luffy pela primeira vez em Egghead. Luffy menciona que ela pode usar aquele seu poder especial. Ela usa sua técnica futuro distorcido e escolhe um futuro onde está mais livre. E na épica dupla página final do capítulo, vemos a Bonnie gigante na forma de Nika, junto com o gigante Luffy, usando o Gear 5. Sua transformação é exatamente igual à de Luffy. A maioria dos fãs não gostaram dessa ideia do criador de One Piece, mas eu acho que eles devem se acostumar com isso porque Bonnie logo se juntará aos Chapéus de Palha. Houve muitos personagens durante a história de One Piece que tinham uma alta possibilidade de se juntar à tripulação dos Chapéus de Palha. Pedro, Carrot, Rebecca, Vivi, Pauli, Bon Clay e a última da lista, Yamato. Até foi confirmado sobre a chegada da Yamato ao bando, mas Oda escolheu mudar essa ideia. Porém, Bonnie tem algo que nenhum desses personagens possuem. Mas antes disso, vou explicar por que tenho tanta certeza de que a tripulação dos Chapéus de Palha ainda não está completa. Atualmente há 11 Chapéus de Palha no bando, incluindo a princesa Vivi de Alabasta. E uma teoria que os fãs de One Piece especulam há anos é que Luffy reunirá 4 membros da tripulação em cada parte de sua jornada. Os primeiros 4 membros foram do East Blue, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Chopper, Robin, Franky e Brook vieram da Grand Line, e os últimos 4 membros virão do Novo Mundo. Jinbe já se juntou à tripulação, e a princesa Vivi deixou os Chapéus de Palha após derrotar a Baroque Works, decidindo ficar em seu país natal, mas ainda é considerada membro do bando. E depois de escapar da Terra Sagrada, Vivi se tornou uma fugitiva e se escondeu de Imu e dos 5 anciões. Eu imagino que ela se reunirá em breve com os Chapéus de Palha. Oda sempre utiliza diferentes religiões em One Piece, como o hinduísmo, budismo e entre outras. Mas no arco de Wano e em Egghead, tivemos muitos paralelos com o cristianismo.
E todas essas referências estavam ligadas a Nika, também conhecido como Luffy. Luffy sempre é retratado como uma espécie de messias. Essa tese é bastante alimentada no arco de Wano, e com o passar dos episódios tem sido repetido muitas vezes que o mundo tem esperado por algum tipo de salvador. Eu acredito que da mesma forma que Jesus Cristo tinha 12 discípulos, Luffy terá 12 membros da tripulação, 4 do East Blue, 4 da Grand Line e 4 do Novo Mundo, totalizando 13 chapéus de palha. Também acredito que os novos chapéus de palha serão personagens que já conhecemos, até porque estamos na saga final e não haverá tempo suficiente para introduzir novos personagens tão importantes e ainda ter que mostrar suas histórias e fazer a gente gostar deles como os outros Mugiwaras que já conhecemos. Para aqueles que pensam que Bonnie não terá tempo suficiente para se conectar com os chapéus de palha, quero lembrar que na linha do tempo de One Piece, Jinbe se juntou à tripulação há pouco mais de um mês atrás. Bonnie e sua vibe imperativa combina perfeitamente com os chapéus de palha. Já temos 2 pervertidos no bando Sanji e Brook, 2 nerds Chopper e Usopp, 2 maduros e calmos Nico Robin e Jinbe, e 2 covardes Nami e Usopp. Bonnie e Luffy seriam os malucos da tripulação, e a fome infinita dos dois seria uma piada muito divertida que o Oda usaria sempre. この感触、この匂い。ハーバーガーのドリンクポテト付きで出てきた。本物。ホロホロじゃねえよな。 Por outro lado, sabemos o quanto Luffy ama novos desafios. Além do mais, Bonnie já tem uma boa relação com os chapéus de palha desde sua primeira aparição. Ela protegeu Zoro no arquipélago de Sabaody, o impedindo de causar um escândalo ao tentar matar um dragão celestial, o que poderia ter sido muito pior para a tripulação se comparado ao soco do Luffy. Nico Robin também salvou Luffy em Alabasta, depois que Luffy perdeu para Crocodile. Em seguida, o Chapéu de Palha aceitou sua entrada no bando. Também devo lembrar que Bonnie conhece Sabo, que é o irmão do Luffy. Um detalhe interessante é que Luffy chama Bonnie pelo nome verdadeiro, e sabemos que Luffy e Trafalgar Law formaram uma aliança desde Punk Hazard, e Luffy ainda não sabe falar o seu nome corretamente. Além disso, eu acredito que podemos concordar que Bonnie e os Chapéus de Palha têm os mesmos inimigos, Kaido, Barba Negra e os Dragões Celestiais. Ela foi capaz de atacar Saturno, um dos 5 Gorosei. Então agora podemos considerar todo o governo mundial como seu inimigo. Ela está na mesma situação dos Chapéus de Palha. Bonnie teve uma infância bastante difícil, principalmente depois que seu pai Kuma se tornou um ciborgue. Kuma fez de tudo para proporcionar uma boa infância para sua filha, salvando sua vida de uma doença fatal. Mas sua história ainda é trágica. Foi revelado nos livros do Vivre Card que sua tripulação foi capturada e apenas ela conseguiu escapar. Agora, a sua única saída se quiser continuar no mundo da pirataria é se juntar a um imperador do mar como Luffy. E por último, mas não menos importante, se Kuma realmente morrer nesse arco, ao menos a sua filha, que também admira o deus Nika, testemunhará o seu deus derrotando o governo mundial com seus próprios olhos. Eu acredito que seja muito improvável que após esse arco, Bonnie não se junte à tripulação de Luffy. Os poderes da fruta do diabo de Bonnie serão mais úteis para os chapéus de palha do que você pode imaginar. Seu poder da Toshi Toshi no Mi permite que ela manipule livremente o processo de envelhecimento de qualquer coisa, incluindo ela mesma, outras pessoas e objetos. Ela pode usar esse poder para se disfarçar em uma garota inocente. Bonnie conhece muito bem a Terra Sagrada, então ela será muito útil na guerra final contra o governo mundial. Até agora, sua maior habilidade é o futuro distorcido. Com essa técnica, ela pode até se tornar sua própria versão do deus Nika. Também vimos que ela pode afetar outros com essa habilidade, transformando Luffy em uma versão de 70 anos de idade de si mesmo. Além disso, ela pode induzir uma experiência de quase morte, fazendo com que seus oponentes adotem brevemente a aparência de um esqueleto antes que sua carne retorne à pele. Essa habilidade parece ser uma versão diferente do futuro distorcido. Quem sabe ela seja capaz de transformar os Chapéus de Palha e outros personagens em suas próprias versões de Nika. Talvez seja o despertar natural de sua Akuma no Mi. Naturalmente, Luffy é o único pirata vivo que pode ser o verdadeiro Nika. Mas com a fruta do diabo de Bonnie, outros personagens também podem obter um pouco dos poderes desse deus. Já vimos algo semelhante em outros animes. Quem aí não se lembra quando Naruto conseguiu compartilhar o chakra da Kurama com todos os shinobis na Quarta Grande Guerra Ninja?
Apesar de ser apenas uma criança, Bonnie é bastante poderosa. Ela conseguiu derrotar um agente da CP0 aos 10 anos de idade, escapou dos marinheiros e iludiu o governo mundial por anos. Neste capítulo também vimos ela derrotando 2 vice-almirantes, ou seja, definitivamente ela é muito forte. Também seria imperdoável não mencionar que no painel final do capítulo, vemos o antigo robô gigante se ativando novamente sob o mar. Ele sentiu que Joy Boy ainda está na ilha, então eu espero que finalmente seja mostrado o verdadeiro poder deste robô antigo. Oda vem provocando isso há mais de 30 capítulos. Talvez a transmissão de Vegapunk também continue e finalmente seja revelado sua mensagem. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!